Estamos na nossa última aula do semestre. Estamos estudando o movimento na vertical. Mas para lembrar o movimento na vertical, vamos lembrar dois tipos de movimento. O movimento pode ser acelerado, quando a velocidade está aumentando, ou o movimento pode ser retardado, quando a velocidade está diminuindo. Vamos lembrar. O movimento será chamado de acelerado quando o sinal da velocidade e da aceleração são iguais, quando as duas setinhas apontam para o mesmo lado. O movimento será chamado de retardado quando os sinais da velocidade e da aceleração são diferentes, quando as setinhas são opostas, diferentes. Guarda isso para a classificação dos nossos movimentos. Muito bem, nós fizemos uma experiência em sala de aula, quando estávamos presentes ainda. Eu peguei um objeto, o pincel, e joguei para cima. O que aconteceu? Ele subiu, por isso que a velocidade é para cima. Ele parou, por isso que a velocidade é igual a zero. E ele desceu, por isso que a velocidade é para baixo. Nós vamos analisar isso. Ele sobe com a velocidade para cima. Ele desce com a velocidade para baixo. Mas na subida, ele sobe com movimento retardado. É tão retardado o movimento que lá em cima ele para. A velocidade diminui até parar. Espera, se o movimento é retardado, o sinal da aceleração é contrário à velocidade. E como a velocidade aponta para cima, a aceleração aponta para baixo, contrário. Mas quando ele desce com movimento acelerado. Portanto, velocidade e aceleração apontam para o mesmo lado, ambos para baixo. E qual é o nome dessa aceleração que sempre aponta para baixo, não importa se você está subindo ou descendo? É a aceleração da gravidade. A aceleração que o campo gravitacional da Terra exerce sobre todos os corpos que estão aqui na Terra, puxando para o centro da Terra, vertical e para baixo. E é interessante observar que na subida é retardado, na descida é acelerado. Portanto, estará sempre executando um MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Mas a gravidade vai valer mais 10 metros por segundo ao quadrado ou menos 10 metros por segundo ao quadrado? Tudo vai depender do nosso referencial. Se começar para baixo, se for para baixo, bem, se for para baixo, a velocidade é para baixo, e a gravidade sempre é para baixo. Portanto, se o problema começar para baixo, tudo será positivo. Esse é o mais fácil. Todos os sinais serão positivos. Mas, se o problema começar para cima, tudo para cima é positivo. Mas ele sobe retardado. Ele desce acelerado. Vamos analisar os sinais. Setinha da subida para cima, positivo. Gravidade para baixo, negativo. E setinha da descida para baixo, negativo. Fique tranquilo, isso fica extremamente fácil, porque nós vamos estar aplicando aquelas fórmulas que você já conhece. A função horária da velocidade, a função horária do espaço e a equação de Torricelli, aquelas conhecidas do MRUV. Qual é a única, porém importante diferença? No lugar de A, eu vou colocar G, aceleração local da gravidade, que vai valer mais ou menos 10 metros por segundo ao quadrado. Se o problema for para baixo, a gravidade é positiva. Se o problema for para cima, a gravidade será negativa. Muito bem. E para resolvermos esse problema, quero apresentar os dois últimos exercícios do nosso livro didático, terminando o nosso capítulo de movimento na vertical, terminando o nosso semestre com uma excelente questão. Mas tem alguns detalhes importantes a serem observados nessa questão. Olha para o nosso desenho. Eu tenho um prédio, um edifício de 20 metros de altura. A pedra foi lançada do topo do edifício, do alto do edifício, com uma velocidade de 15 metros por segundo. Não tem resistência do ar e ele faz algumas perguntinhas. 3 perguntas para serem bem precisos. Só que eu vou repetir. A pedra foi lançada do alto do edifício. Isso quer dizer que ela já tem uma altura de 20 metros. Ok? Muito bem. Primeira pergunta é: qual a altura máxima a partir do solo atingida pela pedra? Entenderam a maldade?
Ele não quer só a altura, o deslocamento da pedra. Ele quer o deslocamento da pedra mais a altura do edifício. Por quê, professor? Porque a pedra saiu do alto do edifício, já com uma altura de 20 metros. Muito bem. Vou destacar isso para vocês. Esse é o nosso desenho, ampliado aqui, e essa é a nossa pergunta. A altura máxima a partir do solo atingida pela pedra. Quais são os dados que eu tenho? Eu sei que tudo começa para cima, porque o objeto, a pedra, foi lançada verticalmente para cima, isso está no enunciado. Eu sei que a velocidade inicial é de 15 metros por segundo, lá em cima ele para, a altura máxima, ele para na altura máxima para começar a descer. A gravidade é sempre para baixo, portanto, menos 10 metros por segundo ao quadrado, e eu quero saber qual foi o deslocamento da pedra, qual foi a altura percorrida, o deslocamento. Aplico o Torricelli, onde a velocidade final é 0, a inicial é 15, a gravidade é menos 10. Descubro o meu ΔS. 225, menos 20 ΔS, pego menos 20 ΔS, passa para o outro lado, fica positivo, e aí eu vou dividir 225 por 20. Vai dar 11,25. Mas cuidado. Vamos parar e analisar o que eu acabei de calcular. O ΔS, o deslocamento sofrido pela pedra. Mas não foi isso que o problema pediu. O problema quer saber a altura máxima a partir do solo. Lembre que nossa pedra saiu de uma altura de 20 metros e depois subiu, deslocou mais 11,25 metros. Pronto. O que eu faço para descobrir a minha altura a partir do solo? Basta somar com os 20 metros do edifício e eu vou descobrir 31,25 metros. Esta é a altura atingida pela pedra a partir do solo. Ela desloca, ela sobe 11,25, mais os 20 metros do edifício, 31,25 metros. Guarde esse número, que ele será útil para responder próximas perguntas. 31,25 metros é a altura máxima a partir do solo. Do solo até a altura máxima, 31,25 metros. Na letra B, ele quer o tempo gasto pela pedra desde que ela deixa o edifício até atingir o solo. Mentaliza a pedra. Saiu do edifício, ela subiu, ela parou e ela desceu até chegar ao solo. Então, existem dois problemas aqui dentro. O problema na subida, até atingir a altura máxima, e o problema na descida, da altura máxima até o solo. Eu vou separar essa pergunta em duas perguntas. Eu vou calcular primeiro o tempo de subida, vertical para cima, depois o tempo de descida, vertical e para baixo. Eu vou separar o problema em dois. Depois eu somo os dois tempos. Eu vou calcular primeiro o tempo de subida, sobe, vertical e para cima. Tudo para cima é positivo. Quais são os dados que eu tenho aqui? A velocidade de lançamento, 15 metros por segundo. A velocidade lá na altura máxima, ele para na altura máxima. A gravidade é menos 10 e o ΔS nós já temos. E agora, para calcular o tempo, usa a fórmula da velocidade. E com isso eu determino o tempo de 1,5. 1,5 não é o tempo para chegar ao solo. 1,5 é o tempo para chegar até a altura máxima. Só que o problema é saber o tempo para chegar ao solo. O que me falta calcular? O tempo de descida agora. Eu vou pegar o problema, a pedra já está na altura máxima e ela vai começar a descer. Opa, então agora para baixo é positivo. O que eu tenho? Que a velocidade inicial agora, lá na altura máxima é 0, que ele cai de uma altura de 31,25 metros. Lembra que essa é a altura máxima em relação ao solo? 31,25 metros, cai, vertical e para baixo, positivo, gravidade. Qual é o tempo de queda? Vamos lá? Tempo na descida, eu vou usar a equação do espaço, jogo S0 para o outro lado, vai passar a ser ΔS, onde o ΔS é 31,25, minha velocidade inicial é 0, a gravidade vale 10, e eu quero descobrir o tempo. Bem, 0 vezes t é 0, 10 dividido por 2 dá 5, 31,25, o 5 está multiplicando, passa dividindo, vai dar 6,25, e a raiz quadrada, 2,5 segundos. Espera,
Que tempo foi esse que eu calculei? Esse foi o tempo de descida. Lembra que nós já tínhamos o tempo de subida? Que era quanto? 1,5 segundos. Então, o tempo total é o tempo de subida, 1,5, mais o tempo de descida, 2,5, totalizando 4 segundos. Esse foi o tempo que ele gasta para sair do topo do edifício, subir 1,5 segundos e descer 2,5 segundos, no total 4 segundos. E a última pergunta, ele quer saber a velocidade que a pedra atinge o solo. A velocidade com que ela chega na queda. Opa, vertical para baixo. Partiu do repouso, V0 igual a 0. Gravidade mais 10 metros por segundo ao quadrado. E eu já tenho, da questão anterior, o tempo de queda. Para cair lá da altura máxima até o solo, gasta-se 2,5 segundos. Aplica-se direto a fórmula da velocidade, onde a velocidade inicial é 0, a gravidade é 10 e o tempo é 2,5. Fazendo a continha, eu tenho que a velocidade com que esse objeto chega ao solo é de 25 metros por segundo. Guarde esse número. A velocidade com que o objeto chegou ao solo, 25 metros por segundo. Para que é importante guardar? Porque a última pergunta nossa supõe assim. Com relação à questão anterior, se a pedra fosse abandonada a partir do repouso, caindo em queda livre, qual seria a velocidade com que atingiria o solo? É a mesma pedra. No lugar de ter sido jogada para cima, ela foi abandonada. Bem, ela vai cair. O V0 agora é 0, a gravidade é 10 e a altura não é mais o 31,25, mas a altura agora é de 20 metros. É a altura do prédio. Aplica-se de novo o Torricelli. E aí eu vou descobrir que a velocidade vai ser bem menor. Lógico, né? Caiu de uma altura menor, 20 metros por segundo. A altura anterior é 31,25. Se caiu de uma altura menor, vai chegar com uma velocidade menor. Bem, gente, essa foi a nossa última aula do semestre. Descansem bastante, tá? Fiquem bem relaxadinhos e vamos ver o que vai acontecer no nosso próximo semestre. Estou ansioso. Até lá, gente. Bom recesso para vocês. Tchau.